Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Nesta tarde de sábado, eu quero trazer aqui uma mensagem bíblica para a vossa meditação, que se encontra no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conhecia o Senhor, porque os costumes daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão. Bendito seja o nome do eterno Deus. Essa mensagem aqui ela é tremenda, irmão. Segundo Samuel, capítulo 2, é forte demais. Capítulo 2, versículo 12 até o 36. Essa mensagem é muito forte, mas eu quero dar aqui apenas esses versículos aqui, meditar aqui, né, irmão, nesta tarde de domingo, de sábado, para a glória de Deus. Havia no passado, irmão, um homem chamado Eli. Ele era sacerdote escolhido, ungido por Deus, cuja história e relatos se encontram registrados na Bíblia Sagrada, inerrante, a qual nós acabamos de ler. Diz a Bíblia Sagrada que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Estes 2 filhos, apesar de terem um pai exemplar, não possuíam bom caráter, pois se valiam da condição de filho do sacerdote, ou seja, do homem mais respeitado entre as tribos de Israel, e líder religioso, e faziam coisas absurdas, contrárias aos bons costumes e aos ensinamentos de Deus. Eles, por serem filhos do sacerdote, se achavam cheios de direitos, por isso começavam a se desviar pelo caminho do mal e a fazer coisas absurdas contra Deus e contra o povo de Deus. O primeiro erro que cometeram foi se apossar das coisas de Deus. Pois bem, eles eram sacerdotes auxiliares de seu pai Eli, e por isso tinha acesso livre aos rituais de sacrifício que eram ofertados naquela época. Diante disso, passaram a ficar com as carnes dos animais que eram oferecidos a Deus em sacrifício, passando a considerar o próprio Deus e a roubar suas ofertas de manjares. Eles metiam garfo gigante com 3 dentes tridentes dentro da panela sacrificial e retiravam os melhores pedaços das carnes que eram oferecidas para Deus. Naquela época, como ritual do sacrifício de animais, eram profanos, desprezavam as coisas de Deus e não se contentavam com o seu salário, pois tomavam para si aquilo que pertencia a Deus, explorando o povo, fazendo o comércio das coisas de Deus, desonrando assim seu oficial sacerdotal. Diante disso, o próprio Deus repreendeu a Eli para que este tomasse uma atitude contra os seus filhos e admoestasse, colocando ponto final nessa situação nefasta. Mas ele amava os seus filhos e, ao invés de tomar uma atitude lógica e radical contra eles,
passou a mão na cabeça deles e fez de conta que não sabia de nada. Desprezou o conselho de Deus e o próprio amor que tinha pelos seus filhos, mesmo sabendo que este fazia tais aberrações contra Deus e contra o povo, pois eles ficavam com a carne dos animais para si. Com essa atitude, os filhos de Eli roubavam a Deus e ao povo que ali deixava suas ofertas. Informado com tais práticas malditas, os dois filhos de Eli ainda continuaram com as suas maldades, e além de roubar a oferta de Deus, ou seja, além de ficarem com a carne gorda que era oferecida como sacrifício, eles também passaram a estrupar as mulheres que ali compareciam para oferecer sacrifício de manjare. Pois ladrões, mau caráter, estrupadores, essas eram a maldade prática diariamente pelos dois filhos de Ofni e Finéias. E qual foi a atitude do pai deles? Acobertar a safadeza de seus filhos, apesar de ter autoridade de pôr um fim a essa situação, mas o amor pelo filho fez esquecer do amor de Deus e da sua responsabilidade de sacerdote maior. Deus havia o exortado por várias vezes, mas ele preferiu fingir, não enxergar os males cometidos pelos seus dois filhos e não tomou nenhuma atitude contra ele. Como consequência, os pecados de Eli e de seus filhos levaram o povo a afastar-se também de Deus. Como resultado, Deus prometeu atingir a terra, toda a família descendência de Eli, e assim o fez. Diz a Bíblia Sagrada que os feridos rapazes Ofni e Finéia foram assassinados pelos inimigos, e o seu pai Eli morreu aos 90 anos de idade, cego após cair da cadeira e ter o pescoço quebrado ao receber a notícia da morte de seus dois filhos. O amor de Eli para os seus dois filhos endemoniado era tão grande que, mesmo sabendo pelo próprio Deus que iria perder os mesmos, ao receber a notícia ficou chocado e teve o seu pescoço quebrado pela queda da cadeira de balanço. Por conseguinte, Deus escolheu e colocou em seu lugar uma pessoa honesta, de bom caráter, fiel, temente a Deus. O rapaz se chama Samuel, que veio a se tornar o maior profeta da história de Israel, devido à sua presteza em obedecer ao Senhor Deus. Fez de Samuel um verdadeiro profeta de Deus, que após a morte de Eli, Ofni e Finéias tornou-se naturalmente o líder de Israel. Na vida é assim: ou a gente obedece a Deus e faz as coisas certas, ou ele coloca outro em nosso lugar para continuar com seus projetos aqui na terra. Vou repetir mais uma vez: na vida é assim: ou a gente obedece a Deus e faz as coisas certas, ou ele coloca outro em nosso lugar para continuar com seus projetos aqui na terra dos viventes. Nós sem Deus não somos nada, mas Deus, se a gente continua sendo Deus, é uma questão de lógica. Por isso nunca devemos colocar o amor que temos pela família acima da razão, como ele colocou ao desobedecer a Deus e detrimento do amor que sentia pelos seus filhos. Cada um de nós iremos escolher amanhã os frutos que plantamos
Deus hoje. Por isso, se seu filho está fazendo coisas erradas, não passe a mão em sua cabeça, mas corrija para que ele deixe de cometer tais erros e comece a fazer coisas certas, ou seja, aquilo que Deus quer que façamos. Ele escolheu os seus filhos ao invés de escolher a Deus. E você, quem escolherá? Deus ou seu filho? Só tome cuidado para não ter o mesmo fim que ele e seus filhos tiveram. Vou repetir mais uma vez. Ele escolheu os filhos ao invés de escolher a Deus. E você, quem escolherá? Deus ou seu filho? Tome cuidado para não ter o mesmo fim que ele e seus filhos tiverem. Então, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, obedeça a Deus. Não passe a mão por cima de cabeça. Não passe a mão por cima de pecado de ninguém. Se Deus mandou tu falar, fala. Se Deus mandou tu falar, fala. Deus levanta a geração de Samuel nesta tarde de sábado para profetizar, para pregar a verdade de Deus nesta sábado. Então, meu querido, você é profeta de verdade. Não passe a mão por cima de cabeça de Eli e nem de Ofni e Fineia. Deus te levantou na face da terra para pregar a verdade de Deus nesta terra. Então, meus queridos e amados irmãos, que Deus abençoe a todos nesta tarde de sábado. Quem te cumprimenta é teu irmão em Cristo, irmão Jones, da cidade de Fortaleza, Ceará.